Oi, gente! Olha eu aqui. Bruxinha leu no nosso cantinho. E hoje eu vou pedir a ajuda de vocês. Pois é, vou pedir a ajuda de vocês para vocês escolherem um nome para o nosso amiguinho aqui. Ele vem questionando por que caldeirãozinho para cá, caldeirãozinho para lá. O que é o nome? Então, galera, pense no nome bem pagão, bem mágico. E aí, ponha nos comentários, dê sua sugestão de nomes. E aí a gente vai batizar o caldeirãozinho para ele não envelhecer complexado. Viu? Já falei. Legal, né? Olha aí o nome escolhido eu vou falar no último dia do mês. Eu acredito que já tenhamos, né, alguns nomes. E aí eu falo o escolhido e a gente consagra nosso caldeirãozinho. Pois bem, agora vamos ver quem é o nosso convidado ou nossa convidada. Mas antes disso, gente, não esqueça, quem não é inscrito, inscrevam-se no canal, dê um like, deixe comentário, porque assim o YouTube, ele entende que o conteúdo é relevante e a gente pode manter aqui esse nosso cantinho, tá bom? Então, é uma convidada, e olha, nervosa e arrepiada. Sabe por quê? Se trata de uma sacerdotisa que vive em Montevidéu. Nada mais, nada menos que a sacerdotisa da minha criadora. Incrível, né? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre Dinara Rocco. Oi, Lu. Tudo bem? Primeiro que nada, evidentemente, quero dar os parabéns ao site Arte Encantada por esta bela iniciativa, entre tantas outras que vocês têm tido. Me sinto muito honrada de ter sido convidada para conversar com vocês. Oi para todas as pessoas que estão assistindo esta entrevista. Eu espero poder esclarecer ou contar alguma coisa, alguma parte do caminho da deusa que eu trilho, né? Que tem muitas partes e eu trilho uma delas. É complicado de explicar como eu comecei pela minha bruxa. Eu encontrei ela uma vez, uma representação dela, né? Faz muito tempo, no século passado. E eu me apaixonei por essa boneca, né? Que é uma representação. Essa noite eu sonhei com ela. E ela me disse o nome dela e me disse que ela queria morar comigo. Então, a partir daí, eu tive pouco e nada de contato com ela. Acho que passou uns 2, 3 anos. E aí foi que ela começou a se comunicar comigo e a me contar coisas, muitas coisas, basicamente, as coisas que eu sei até hoje, né? Mas tudo começou com Raziel, né? Eu já tinha tido outras vidas com ele, a gente se reencontrou nesta vida, e foi ele, nesses anos entre que eu tive o primeiro contato com ela e quando as coisas se firmaram, que me levou pelo caminho da luz até o caminho das sombras, que é o da bruxaria, que é o caminho da lua. O caminho da luz é o caminho do sol, o caminho das sombras é o caminho da lua. Nos dois caminhos tem o bem e o mal, né? Cabe a cada um escolher o que vai fazer com a sua vida, com o seu caminho. Tudo depende do nível de evolução de cada um. É um caminho muito lindo, é um caminho que exige, de qualquer forma, exige dedicação, exige tempo. Emoção é uma coisa boa, porque quando a gente admira uma pessoa e poder conversar assim, tudo de bom. Mas, veja só, veja o que é essa bruxinha aqui, né? Vou perguntar, então,
Ele quer saber o seguinte: ao longo da sua jornada, da sua caminhada dentro do paganismo, como sacerdotisa, qual a sua maior dificuldade? Bom, sobre essa questão de qual é a minha maior dificuldade como sacerdotisa, né? Eu sou bruxa e eu sou sacerdotisa. Toda sacerdotisa também é bruxa, nem toda bruxa é sacerdotisa. A bruxa faz, a sacerdotisa ensina, a sacerdotisa inicia, prepara o caminho, coordena as coisas. Então, em uma aquelarre é preciso uma sacerdotisa. Penso eu, talvez não, aí depende de cada um. Uma bruxa é um ser totalmente livre. Então, dentro do nosso caminho, cada pessoa escolhe como fazer, como seguir e de que forma se conduzir ou conduzir os grupos, se pertence a um ou não, né? Então, para mim, a maior dificuldade é justamente coordenar todas as coisas, né? Entre o que eu faço, eu tenho uma vida normal no dia a dia, com meus cachorros, meus gatos, a casa, a comida. Eu também, eu trabalho, eu dou aula, eu faço consulta de tarô, então todas essas coisas junto com o aprendizado que as bruxas me dão a qualquer hora, pode ser de dia, pode ser de noite dormindo, pode ser por um insight, pode ser por algo que elas buzinam no meu ouvido, né? Faz 2 dias eu ia da sala para a cozinha e eu ouvi clarinho a bruxa cozinheira diz para mim, bife à parmegiana. What? Então eu digo, tá, vou fazer isso aí para janta que eu ainda não tinha decidido, porque no final tudo é uma correria. Para mim, o dia é uma correria intensa todo o tempo, né? E mesmo assim eu tenho que fazer minhas paradas, né? Porque senão eu enlouqueço, mas paradinhas, né? Então, coordenar uma celebração não é fácil, leva tempo, leva dias. Para mim, a celebração de um sábado me leva de 20 dias a um mês de preparação, porque tem que decidir um monte de coisas primeiro. Eu gosto de decorar a casa, eu tenho que mandar o ritual que a gente vai fazer. Agora a gente está celebrando, não estamos mais celebrando desde que começou a pandemia. Gente, essa, essa pessoa aqui ama me expor. Então, você não tem ideia o que ele buzinou aqui no meu ouvido. Estava eu aqui ouvindo você falar e fiquei rindo sozinha porque me veio a lembrança de algo. Você estava mencionando, né, sobre a bruxa, de receber, né, informações, seja de insight, seja dormindo, seja o que for. E aí eu me senti melhor. Por quê? Porque a minha bruxa, ela é a bruxa da família. Então ela assim, ela tá sempre presente, sempre, sempre, sempre. Só que ela resolve aqui, ó, falar aqui no ouvido. Muitas vezes eu não estou só. Mas é tão comum ouvir, às vezes, né, um conselho, ou uma ideia, ou uma informação, que certas vezes eu acabo respondendo ou falando em voz alta e quem está em minha volta não entende nada. Tipo, tá legal, então tá falando sozinha nesse naipe. E aí o caldeirãozinho falou, conta, por que tu não conta também o que acontece? Então tô contando. A gente passa por determinadas situações que às vezes para explicar outras pessoas, seja um familiar que não é, né, não é da caminhada, ou seja um amigo, um vizinho, até uma situação dentro do mercado, a questão daquela conexão espiritual, né? Mas, e aí? Sabendo da minha história,
e sabendo como funciona, as pessoas que estão chegando agora dentro do caminho do paganismo, que conselho? Mas que conselho você daria? Agora, esta nova pergunta é muito interessante. O que eu aconselharia para alguém que está começando a trilhar o caminho da bruxaria? A primeira coisa é que tem que ler. Ler, ler e ler bastante, se informar. Eu normalmente, para quem começa a trilhar o caminho comigo, eu passo um rito de iniciação, que é simplesmente o compromisso de, durante um ano e um dia, a pessoa celebrar todos os sabats. Nada mais, não precisa fazer nada mais. Com isso, vai ter uma boa ideia do que é a bruxaria, do quanto esse caminho é comprometido, quanto compromisso exige da gente, e para depois decidir se quer realmente continuar em frente ou não. Radziel, uma das primeiras coisas que ele me falou foi que quando não há perguntas, não há respostas, e que as pessoas esqueceram de perguntar. Então, eu acho que essa é outra coisa que as pessoas devem fazer, né? Ler e perguntar, ler e perguntar, ler e perguntar. Não sair a fazer coisas à torto e à direito, não seguir ninguém. Primeiro tem que ler, tem que se informar, tem que entender. E para isso precisa ler bastante, de várias fontes, de vários lugares. Aí tem a questão das fontes. Procura a fonte do que está lendo e vê como é que é a vida dessa pessoa, ou como é que foi, no caso de ser alguém muito mais antigo. Mas, de todas as formas, o meu conselho, a minha prioridade quando eu ensino, e é difícil de conseguir, é que as pessoas procurem a conexão. Para mim, tudo se reduz a isso: encontrar uma conexão com o mundo espiritual, já seja com a bruxa, com a própria bruxa, com as bruxas, com alguém, com algum ser de luz puro do mundo espiritual, que se comunique com a pessoa, que nem as bruxas, que nem Radziel se comunica comigo. Porque eu sempre digo, não precisa ficar com o que eu falo. Procura, investiga, pensa. A lógica, tudo tem que ter um começo, tem que ter um meio, tem que ter um fim. Essa conversa aqui, nesse cantinho, a gente consegue perceber a bagagem que você tem, sabe, pontuando cada aspecto importante, né, do caminho dentro da bruxaria. Porém, você já deve ter notado que não tem como. Aqui a energia é assim, ó, sabe? Aquela energia boa que se movimenta e que tem um frenesi que ele responde a isso. E aí? Curiosa? Não escondo. Sou. Você sabe que eu sou curiosa. Mas tem o curiosozinho aqui também que não fica, né? E aí? Com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento e sabedoria, a gente quer saber de onde vem tudo isso. Lógico que a gente sabe o quanto é ardoso, trabalhoso, porque se tornar um bruxo já dá trabalho, é constante, é até o fim, é cada dia, cada passo, é muito estudo, é muita determinação. Mas e aí? Fala, de onde vem, de onde provém toda essa sabedoria e conhecimento que a gente consegue ver claramente conversando com você? Da onde vem o meu conhecimento, como já comentei, vem das bruxas ancestrais. Eu aprendi
muito sobre elas mesmas, e tem muita coisa que não deu ainda para mim publicar, nem para mim escrever, tenho tudo muito escrito nos meus diários, mas vem através delas. Eu sempre sei quando elas falam, quando me explicam, quando me contam. Às vezes são só símbolos, e quando eu estou na vigília, surge a voz delas comentando de que se trata tudo aquilo ali, né? Às vezes um símbolo, dois, três, e dá um caminhão de histórias. Então vem delas, né? Eu não pego de nenhum lugar, mesmo porque não dá. Não dá nem para mim transmitir tudo o que elas me passam. Eu vou, à medida que vai surgindo as oportunidades ou a necessidade, eu vou escrevendo e vou publicando, né, de um jeito e do outro, e contando para um e contando para outro, para todos os que eu posso, e eu sempre peço que quem quiser pode divulgar, eu não tenho nenhum problema com isso. Estou com meus blogs meio desativado, porque a gente está em mudança de plataforma, então tem muita coisa ainda que eu vou subir lá, né? E muita coisa a Raziel me ensinou antes delas. Ele trata mais do ser humano em si, das relações interpessoais, e elas são as que me ensinam, né? Magia, bruxarias, poções, me dizem coisas que não estão certas, me contam verdades que foram distorcionadas, me contam outras que nunca foram transmitidas, mas era para ser assim, né? Com a sucessão das eras, no patriarcado tudo se fecha, né? Toda esta parte. E no matriarcado tudo começa a ressurgir, né? Então, tá certo que seja assim, era para ser. Mas minha resposta é essa, tudo vem das bruxas ancestrais, né? Gente, chegou aquele momento das nossas lágrimazinhas, a despedida, né? Então, Sácer, eu queria agradecer muito por você ter esse tempinho aqui conosco, falar um pouquinho sobre você. Eu acho que isso é muito válido dentro do paganismo, mostrar que somos de carne e osso, que temos família, que temos afazeres, que vivemos magicamente, mas também temos muito de respeitar, porque afinal somos encarnadas, né? Encarnados ou encarnadas. Então agradecer muito por isso e dizer que para mim é uma honra de verdade, porque eu acho que eu devo muito a você. Eu acho que você foi lá, plantou, né, a sua sementinha e ela vem germinando. E isso realmente não tem como explicar ou como ter uma paga. Então, eu queria agradecer muito e dizer que sou grata pela sua presença. Gratidão, gratidão, muita gratidão. Tá vendo? Eu não vou dizer que eu tô doando porque é o amor da minha vida, né? Esse mocinho aqui, que tá aguardando só o nome. Então, tô me despedindo, mas antes ele tá aqui falando que queria saber que eu não deixe de perguntar o que você faz em termos de trabalho no mundo pagão e deixar aqui o telefone de contato. Então, Liu, minha bruxa amada, antes de me despedir e agradecer você por esta oportunidade fantástica, quero lhe contar um pouquinho o que eu faço. Dou aula sobre bruxaria, isso inclui magia, inclui toda a parte nova de como trabalhar com as vassouras da bruxa, que é um instrumento importante para nós na bruxaria.
Eu tenho o curso do caldeirão, eu jogo runas, eu jogo tarô. E, como eu falei antes, meus cursos são absolutamente pessoais. Tem o esqueleto, o programa, e depois eu vou recheando ele com as necessidades que vai surgindo à medida que o curso está em andamento, né? Às vezes tem cursos em grupo, mas normalmente os grupos se formam, depois o pessoal quer entrar e aí não dá porque já estão adiantados, mas nesse caso tem o curso em particular, né? Todos eles são com todo o material escrito, absolutamente definido, pormenorizado, com todo o fundamento de cada coisa que eu ensino. E também tem as aulas por vídeo, que nem agora eu estou conversando com você, eu converso na aula semanal nos cursos, né? Podem ser cursos longos, de 1 ano e 1 dia, ou podem ser cursos menores, né? De 1 mês, 2 meses. Aí tudo depende de como a gente acertar o que for melhor para a pessoa aprender. Eu estarei encantada de atender quem quiser conversar comigo. Não tenho nenhum problema, porque eu sigo a risca o que disse Raziel, né? As pessoas esqueceram de perguntar. Se não há perguntas, não há respostas. Então, pergunte. Pergunte tudo o que quiser. Eu recebo muitas perguntas quando coloco as celebrações, tanto dos Esbat agora, como dos Sabbats, por privado, no Facebook principalmente, e no WhatsApp os que já estão fazendo aula comigo, né? E os grupos que eu tenho. Então, eu gosto de responder. Eu sempre digo, perguntem, perguntem 1 vez, 2, 3, 4, 5, 40 vezes, não importa, até que entenda e tire todas as dúvidas, até que fique claro. Pode ser que para mim é claro e ficou faltando coisas. E muitas vezes acontece isso, né? De me dizerem, e tal coisa? Ah, tal coisa é assim, assim. Não dá para colocar tudo no escrito. Por isso eu faço as aulas em vídeo, porque a gente conversa, tira dúvidas, eu ensino mais coisas nos vídeos do que vai escrito. Então eu realmente estou à disposição para todos. Bruxa Liu, você é incrível. Toda esta ideia das entrevistas no Arte Encantada é fantástica. Eu aplaudo vocês. E ainda tem entrevistas que eu quero ver todas, as que já fizeram, as que já colocaram, as que vão surgir, e outras coisas que vocês vão nos brindar, que vão nos proporcionar para a gente continuar trilhando em harmonia todo este caminho. Essa ideia de vocês é sensacional, realmente. Eu só tenho que agradecer, como falei, por esta linda oportunidade de fazer parte deste projeto maravilhoso e fantástico que é o Arte Encantada. Eu deixo o meu contato para vocês aqui na telinha. Vocês podem entrar em contato comigo quando quiserem. E Bruxa Liu, pessoal do Arte Encantada, todos, eu tiro o meu chapéu para vocês. Até uma próxima oportunidade, quando a gente se reencontre para trilhar mais uma parte deste caminho. Meus agradecimentos do fundo do coração, com todo o amor que eu sou capaz de enviar para vocês.